Fase clara da fotossíntese caiu na primeira fase da Unicamp 2023. Seja muito bem-vindo ao canal, sou o professor Marquinho de Biologia e hoje nós vamos falar da primeira fase da fotossíntese, que é a fase fotoquímica. Lógico, vou fazer um apanhado geral da fotossíntese e depois especificar naquilo que nós precisamos para responder a questão. Bora para o enunciado? Antes de ler a questão 38 da prova QZ que caiu na Unicamp 2023, te peço um favor. Curta o vídeo, confere se é inscrito no canal, porque isso ajuda bastante o projeto de biologia aqui. Valeu? Vamos lá. Na transformação de energia luminosa em energia química pelas plantas, há uma série de reações de redução e oxidação. Para que a cadeia transportadora de elétrons nos cloroplastos ocorra, os elementos que a compõem estão arranjados nas membranas dos tilacoides, de acordo com seu potencial redox. Na atividade fotoquímica, o oxigênio é produzido, assim como moléculas essenciais para a manutenção do metabolismo celular, como o ATP e o NADPH. Professor, como eu sei que essa questão fala da fase clara? Bom, ele já dá a dica aqui, né? Atividade fotoquímica. Mas, professor, ele falou de potencial redox. Isso não é uma questão de química? Nós podemos dizer que essa questão está atrelada com a química e a biologia. Ou seja, uma questão de bioquímica, né? Essa questão entra dentro daquela ideia do metabolismo energético que a gente vê em biologia. Porém, só pela biologia já dá para responder ela. Vamos relembrar como a fotossíntese acontece de maneira geral. Vocês sabem que a fotossíntese nada mais é do que um evento biológico que produz alimento para a planta, produz glicose. A intenção é essa, né? Isso acontece numa organela chamada cloroplasto. O cloroplasto tem duas regiões importantes para a gente analisar. Uma delas é a região das tilacoides. Tilacoides são botõezinhos verdes que existem ali dentro do cloroplasto. Tá? Na membrana dos tilacoides acontece a fase clara da fotossíntese. A etapa fotoquímica. E o estroma do cloroplasto, que seria como se fosse um citoplasma dessa organela, onde ocorre a etapa escura, a fase escura. Nós também chamamos de etapa enzimática, ou simplesmente química, ou ciclo de Calvin. Vocês sabem que tudo acontece a partir da luz do Sol. Quando este ilumina a folha, acontece a produção da fase clara para a fase escura de ATP. Então vem energia para cá, deixa a energia, volta como molécula menos energética. E a formação de NADPH. Deixa hidrogênio, volta como NADP. Buscar mais hidrogênio. Esse ATP e esse hidrogênio que está indo da fase clara para a fase escura vem de um processo, vem de alguns processos, óbvio. Mas tudo se inicia com a fotólise da água, com a quebra da molécula de água que libera o oxigênio para a atmosfera e, consequentemente, libera hidrogênio para a fase escura e energia, tá bem? Na fase escura, que não é o foco dessa questão, mas nós vamos comentar, o gás carbônico é captado por enzimas do tipo rubisco. Com a energia e o hidrogênio vindo da fase clara, forma-se a glicose.
Então percebem, nós temos aqui os dois reagentes da fotossíntese, que é água e gás carbônico, e os dois produtos, gás oxigênio e a glicose. Simplesmente isso. 80% das questões sobre fotossíntese você responde só com esse esqueminha que eu fiz aqui. Mas essa questão, principalmente, quer que você tenha um conhecimento mais aprofundado da fase clara, do que nós chamamos de fosforilação. Ou seja, a produção de ATP a partir da luz. Para a gente entender fotofosforilação, a gente tem que analisar a membrana da tilacoide, que é onde acontece a fase clara, onde a água é quebrada, onde o oxigênio é liberado, os prótons são bombeados, onde o ATP é formado, tá bem? Então vamos lá. Ó. Existem dois fotossistemas, que nada mais é do que um conjunto de clorofilas e carotenos, tá? O fotossistema 2 a gente analisa primeiro, para depois falar do fotossistema 1. Isso acontece porque primeiro foi descoberto o fotossistema 1, depois descobriram o fotossistema 2, mas viram que tudo se inicia pelo fotossistema 2, tá bem? Esse fotossistema 2, que possui clorofila, como eu disse para vocês, é chamado de P680, porque absorve luz nesse comprimento de onda, tá? De 680 nanômetros. O fotossistema 1 também tem clorofila, e a clorofila mais importante que a gente usa é clorofila A, clorofila B, mas enfim, não vem ao caso agora. É o P700, que absorve luz num comprimento de onda de 700 nanômetros, beleza? Vamos pensar a partir desses dois fotossistemas e dessas moléculas de clorofila. Vou fechar aqui para mostrar para vocês que aqui tem conjuntos de clorofilas em regiões que nós chamamos de fotossistemas, tá? Os dois fotossistemas, ou seja, as clorofilas, são estimuladas pela luz do sol. E a grosso modo, o que acontece é que as moléculas de clorofila estimuladas pela luz liberam elétrons energizados, cheios de energia, nas duas situações. Só que esses elétrons aqui, ó, do fotossistema 2, passam por cadeia transportadora de elétrons e chegam até o fotossistema 1. Ou seja, ele só vai, esse elétron só vai, não volta. Então nós temos aqui que descobrir qual é aquele doador principal de elétrons, que é o fruto da nossa pergunta aqui, ó. O doador primário de elétrons. Esse doador inicial, como esses elétrons só vão, é a água. A molécula de água deixa os elétrons para repor os elétrons da clorofila que foi liberado, energizado. E esse processo aqui embaixo nós chamamos de fotólise da água. Essa quebra da molécula da água libera o oxigênio e libera hidrogênio, os prótons de hidrogênio. Tudo bem? Os prótons de hidrogênio vão ser utilizados lá no finalzinho, tá? Continuando aqui o nosso processo, esses elétrons vão passando pelos citocromos aqui, pelas proteínas da membrana da tilacoide, e ao mesmo tempo que vão passando, vão energizando aí essas proteínas, vai acontecendo um bombeamento de prótons, H+. Esses hidrogênios vão sendo bombeados para ser utilizado lá no final
pela enzima NADP-redutase. Tá? Durante todo esse processo acontece o que nós chamamos de quimiosmose, que é a produção de ATP aqui na fotossíntese. Esse ATP produzido aqui por quimiosmose é esse ATP aqui de cima, ó. Tá bem? Que vai lá para o estroma, para a fase escura. Quimiosmose, marca bem esse nome aí. Esses elétrons chegando aqui pela cadeia transportadora, a luz do Sol estimulando mais liberação de elétrons pela clorofila, vai fazer com que os elétrons aqui tenham dois caminhos. Na verdade, nós temos dois grupos de elétrons aqui. Elétrons excedentes, porque já tem aqueles da clorofila sendo liberados, e elétrons que vão lá para o NADP. Os elétrons excedentes vão voltar para as proteínas citocromo e reabastecer o fotossistema 1. Isso daqui nós chamamos de fotofosforilação cíclica. Cíclica porque voltou, né? Formou um ciclo aqui. Aqui onde aconteceu a quimiosmose, aqui nessa cadeia transportadora de elétrons, é a fotofosforilação acíclica. Tá bem? Os elétrons só foram repostos pela água. E os elétrons que não são excedentes, né, que não entram na via cíclica da fotofosforilação, vão lá para a enzima NADP-redutase para ajudar na formação do NADPH2. Nós usamos 2 porque são 2 elétrons que ficam ali no NADP. Mas é esse NADPH aqui, ó. E nós vimos saindo da fase clara indo para a fase escura. Então essa questão está pedindo para a gente quem é o doador primário de elétrons, que é a água, e o receptor final, ou o aceptor final de elétrons, que é o NADP. Vai receber elétrons aqui no finalzinho, ó. Os elétrons, lembra, eles estão chegando, que não são os excedentes, estão chegando no NADP para os encaixes de hidrogênio. Então a nossa resposta aqui sendo AC, já traz para a gente que era uma questão bem específica e direta. Porque olha só as outras alternativas que a gente tem. Não pode ser a letra A porque fala do oxigênio. E o oxigênio não doa elétrons. Na verdade, ele vai para a atmosfera. Ele é produzido na fase clara, aqui no comecinho, ó. Quando acontece a fotólise da água, libera-se o gás oxigênio. O gás carbônico participa da fase escura. Então não tem nada a ver com a fase clara. E a glicose é um produto da fase escura, também não tem nada a ver com a fase clara. E a nossa questão é especificamente da fase clara. Beleza? Essa questão apresenta um mecanismo bioquímico importante para você. E o enunciado dá várias dicas. Quando ele começa a falar de plantas, elétrons, redução, oxidação, membrana das tilacoides, atividade fotoquímica, ó, produção de oxigênio, ATP e NADPH, ele já dá a dica que ele vai especificar a fotofosforilação. E aí, entendeu? Se não entendeu, deixa as dúvidas nos comentários, beleza? Se gostou da aula, compartilhe com um amigo. Confere se é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreva e ative as notificações. Lembra que nós temos aula toda semana por aqui. E mais uma coisa que eu gostaria de te pedir, deixa aquele joinha esperto para ajudar o professor a entregar o conteúdo. Vou ficando por aqui, até a próxima aula, beijos e abraços, fui!